Olá, minhas amadas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Missão Resiliência e hoje eu vou trabalhar com você sobre reconhecer o seu propósito de vida. Olha só que bênção. Gente, no outro vídeo, para quem não viu, sobre espiritualidade, eu peço que vocês assistam para ir dando continuidade a este processo, né? Então, na primeira semana nós trabalhamos com o processo de perdão e essa semana eu vou trabalhar aí com você sobre espiritualidade, como ativar mais aí a sua fé, a sua espiritualidade, a sua fé morna, tá bom? E aí, hoje eu vou falar sobre o quê? Reconheça o seu propósito de vida. Por quê? Porque, gente, nós estamos aqui nessa terra, Deus nos criou com um propósito de vida. Não para apenas acumular riquezas ou ser bem sucedido na vida profissional, financeira, estudar, trabalhar, enfim. Não. A gente precisa descobrir qual o motivo. O Deus me criou para qual função aqui? Para fazer o quê? Porque Deus criou cada um para servir a Ele, para levar a palavra. Deus nos criou para servi-lo e não para a gente ser servido ou viver apenas as coisas do mundo. Nós precisamos descobrir qual o sentido, qual o propósito, o que Deus quer de mim. Então, gente, abra sua Bíblia em Provérbios 3, versículo 1, que fala o seguinte: Meu filho, não te esqueças de meu ensinamento e guarda meus preceitos em teu coração, porque com longos dias e anos de vidas eles te assegurarão a felicidade. Glória a Deus. Olha só para vocês verem. A gente precisa conhecer os ensinamentos de Deus, praticá-los e aí sim a gente cumprir aquilo que Ele quer na nossa vida. Tem gente que fala assim, mas qual que é o meu propósito de vida? Como eu vou descobrir o meu propósito de vida? Quando você passa por um processo e aí você começa a ativar a sua espiritualidade, que eu falei isso no outro vídeo, no vídeo passado, no vídeo anterior, para você ativar a sua espiritualidade, você vai conseguir entender qual que é o seu propósito de vida. Aqui eu fiz um resumo que fala o seguinte: a Bíblia, ela aborda o propósito de vida de maneiras diversas, proporcionando uma perspectiva espiritual e moral sobre o significado e a direção da existência humana. Quando a gente não tem propósito de vida, eu sempre vou estar falando sobre os meus vídeos, eles são baseados na minha experiência de vida, na minha conversão, na minha vida hoje, minha vida espiritual hoje. Então tudo é baseado, não é fulano falou, não. Eu estou falando aqui, Érica, tá? De experiências de vida, de bagagem de vida, tá bom? Então olha só, quando a gente não ativa a nossa espiritualidade, quando a gente está lá, a gente não ativa a nossa fé, espiritualidade, e a gente não consegue ter uma vida em Cristo, quando nós caímos, né? Quando a gente cai de certa forma, a gente se pergunta, qual que é o sentido da vida? Eu acredito que muitos de vocês já devem ter se perguntado, qual que é o sentido da vida? Porque eu já fiz essa pergunta um dia pra mim. Porque eu tinha perdido todas as perspectivas de vida. E aí, quando eu resgatei, né, quando eu fui resgatada, na verdade, né, vamos falar ao contrário, quando eu fui resgatada por Cristo, eu entendi que o meu propósito aqui era levar a palavra dele para o próximo, era confortar o outro, explicando, mostrando que tudo nessa vida passa. E aí, aqui a gente fala o seguinte: a reflexão da espiritualidade, ela é o primeiro passo para encontrar o seu propósito, o seu próprio lugar aqui no mundo. Praticar a plenitude de santidade requer primeiramente entender quais são os valores importantes para a sua vida,
com quais você mais se identifica. São eles que vão determinar as virtudes e as atitudes que poderá praticar no dia a dia. Então, gente, olha só, vocês vão entendendo que como que você pode servir ao outro, né? Porque o propósito da gente, Deus quer que nós sejamos servos dele aqui na terra. Então, tem uns que vão se identificar como eu identifiquei, levando a palavra, porque a gente vai entendendo que quando nós estamos com uma vida em Cristo, tudo fica mais fácil, tudo. Os problemas diários, né? Tudo que vai vindo para nos deixar mal, a gente vai entendendo de outra forma, a gente vai lidando de uma certa maneira com tranquilidade. E aí, como Deus quer, o propósito dele na vida da gente é servir a ele, tem pessoas que podem servir com uma música, tem pessoas que podem servir com uma oração, tem pessoas que podem servir, sabe como? Apenas ouvir. Gente, hoje as pessoas não param para ouvir o outro. Então, a gente acaba deixando, tipo assim, as pessoas às vezes vêm falando com algum problema com a gente e aí você não tem a paciência nem de ouvir. Então, você pode servir o outro ouvindo, né? Você pode servir o outro apenas dando um toque, abraçando e confortando aquela pessoa e deixando ela falar. Você pode servir o próximo doando o seu dia, um orfanato ou num asilo. Você pode servir o outro fazendo uma oração uma oração de cura interior para aquela pessoa. Então, quem que vai descobrir é você. Através da sua espiritualidade diária, você vai entender o que Deus quer de você. Você vai pegar uma habilidade sua e praticar. Quem gosta aí de cozinhar, você pode doar o seu dia cozinhando aí para quem precisa, para os mais necessitados. Então tem várias formas, várias maneiras, e você que vai descobrir qual que é a maneira, o que você pode fazer para o outro com as habilidades que Deus te deu. Porque Deus, ele dá habilidades e capacidade, ele deu, na verdade, ele deu habilidade e capacidade para cada um. Basta você descobrir e ativar. Estes princípios refletem a ideia de que o propósito de vida, de acordo com a Bíblia, está intrinsecamente ligado à busca de Deus, ao amor ao próximo, à obediência aos seus ensinamentos bíblicos e ao serviço em conformidade com os princípios cristãos. O entendimento específico do propósito de vida, ele pode variar entre diferentes tradições e interpretações teológicas dentro do cristianismo. Então, cada um tem a sua função, vamos dizer assim. Cada um vai servir da maneira que se encontrar, que se achar, que se descobrir, né? Então, o que a gente precisa entender é que estamos aqui neste mundo para servir, para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês encontrem o propósito de vida de vocês através das orações, através da conversa. Peça a Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça para ti? Deus, me mostre o que o Senhor quer que eu faça aqui para o próximo, para te servir e te agradar. Peça a Deus, né? Na sua intimidade com Deus, na sua espiritualidade aí, tá bom? Compartilhe esse vídeo com as pessoas, com a família, amigos, amigas, né? Espero que vocês consigam evangelizar junto comigo aí, né? E que as pessoas encontrem o seu propósito de vida, tá bom? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, um beijo e até o próximo vídeo.